Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para auxiliar você a ver como estudar gramática no Enem. O objetivo é melhorar aí a sua nota em linguagens. E nesta aula eu falo como estudar gramática no Enem. Quantas questões de gramática aparecem? O que cai nessas questões? Como a gramática cai? O que você vai estudar e como você vai estudar? Vamos lá então. Primeiro, eu peguei as aplicações de 2009 até 2018, tá? E dá para ver aqui pela média que são 3 ou 4 questões de gramática. Quanto mais questões, mais difícil fica a aplicação do Enem, tá? De 2 a 4 questões, tá? Pensando aqui em 2018. O que cai então nessas 2, 3 ou 4 questões de gramática? Muito mesmo. Valor dos articuladores, são as conjunções coordenadas e subordinadas. Pronomes e retomada, tá? Aspectos do verbo, tá? Pontuação e produção de sentido, contribuições lexicais, que são processos de formação de palavra, de anexação de palavra à língua portuguesa. Ainda classes do nome, substantivo, adjetivo, advérbio, tá? Com 6 questões, concordâncias verbal e nominal com 4 questões, paralelismo sintático com 2 questões, tá? Voltando aqui, cai muito conjunção, o valor dos articuladores. Como é que aparece? A gente vai ver, aparece um texto, e nesse texto são destacadas as conjunções, e eles pedem, quem escreveu a questão, quer saber se o aluno consegue identificar o valor semântico, qual é a ideia da conjunção, se ele consegue substituir aquela conjunção por uma outra com a mesma ideia. Não adianta o professor ficar dando aula de gramática, oração subordinada adverbial, conjunção subordinada adverbial temporal, quando, enquanto. Não vai cair assim não, ele quer saber o assunto, a ideia, qual é o valor, por isso que eu chamo de valor dos articuladores. Pronome e retomada, tá? São os pronomes, a gente vai ver quais, notadamente os pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, e como eles conseguem manter o assunto, eles retomam o assunto, mantêm o assunto e permitem a continuação aí do tema. Aspectos do verbo, não indicar o tempo e o modo, mas qual é a ideia? É passado, é presente, é um passado anterior, tá? Da ideia de certeza, dúvida, são as ideias, o conceito, tá? Que está por dentro, por trás do verbo. Quais são as ideias, os aspectos semânticos, a pontuação e a produção de sentido. Tá? Tem algum tempo, tem uns 2 ou 3 anos que não aparecem os processos de incorporação de palavras à língua portuguesa, chamados aqui de contribuições lexicais. Tá? Aspectos do substantivo, do adjetivo, menos aí concordância e menos ainda paralelismo. Vamos ver então como é que cai isso. Trouxe 3 questões para a gente ver como é que aparece gramática no Enem. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior. O feitio admirável. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Dá para ver que tem uns itálicos que, obviamente, serão retomados aqui na questão. É um fragmento Romance e Infância, de Graciliano Ramos. Genial, por sinal. A questão. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão a singularidade, tais vantagens, os gabos, longe disso e em geral. Então, eu vou analisar, tá? Dá para ver que tem mais a ver com substantivo, tá? Nome, tá? Substantivo, adjetivo, pronome, né? Tais vantagens, geral substantivo, ok. É a apresentação e ou a manutenção do tema. E ali, novo aspecto do tema, vou analisar as expressões em itálico. O que elas fazem no texto? Para tanto, vou ler aqui. Essas moças tinham o vez de afirmar o contrário que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar meu paletó coco de macaco.
cor de macaco. A singularidade é isso, esse traço específico é falar o contrário do que queria. É ironia, tá? Então, singularidade é um substantivo que retoma afirmar o contrário do que desejava. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior. O feitio admirável. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. As vantagens são o quê? Obviamente, pano e aviamento de qualidade superior e feitio admirável. Então, tanto a singularidade quanto tais vantagens são elementos de retomada, tá? São expressões nominais, singularidade substantivo, vantagem substantivo, que retomam o que foi dito antes. Mas os gabos se prolongaram. Gabo é vantagem, gabar, tá? Gabo é o mesmo que retoma vantagem e retoma pano e aviamento de qualidade superior e feitio admirável. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Olha só, esse longe disso não tem elemento de retomada. É uma mudança de assunto, tá? Esse longe disso prepara o locutor para a análise feita pelo locutor. Prepara o leitor para a análise feita pelo locutor. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Então, longe disso, não tem nenhum elemento anterior para ser retomado. Longe disso, prepara o locutor para uma ideia que está longe das ideias apresentadas anteriormente. Para uma ideia nova. Então, longe disso tem uma estratégia diferente de assingularidade, vantagens e gabos. Singularidade, vantagens e gabos são elementos de retomada, tá? Retoma o que já foi dito. Longe disso, prepara o leitor para algo que ainda vai ser dito. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo. Eu preciso ler de novo depois de um dia. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo e sobrava nos sovacos. Esse, em geral, está retomando diferente das grosserias a que me habituara. Tá? Um exemplo das grosserias é falar que a roupa não assentava no corpo e sobrava nos sovacos. Então, elementos de retomada são singularidade, tais vantagens, gabos e em geral. Não elemento de retomada, longe disso. Muito genial, tá? É uma questão que tem a ver com nome, tá? Em geral, nome, classes do nome, não é verbo, tá? Pronome e retomada. Eu vou marcar, sem dúvida, a letra D de dado. Não dá para dar aula, vou dar aula de substantivo próprio, como desse jeito não, tem que mostrar o uso. Então, é a gramática em uso, você tem que saber os elementos gramaticais, tá? Mas a função deles, a questão é genial, tá? Tem até um nome, assim, quando é retomada, chama anáfora, quando você ainda vai apresentar, chama catáfora, tá? Eu chamo, obviamente, de classe do nome, porque são palavras que não são verbos, em geral são substantivos. A segunda questão, também aqui, meu Deus, de novo, Graciliano Ramos, um fragmento de Graciliano Ramos de infância. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas com manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se, irritada, ferida-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Num texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, essa sequência, essa progressão temática é indicado por alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os acontecimentos narrados. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Se você quiser, pode fazer uma pausa, reler o texto, comando, alternativas e marcar a que você julga correta. A narrativa trabalha com ação, tá? Tipo textual narrativo, tá? Ou gêneros narrativos. Ação, movimento, tá? E essa ideia de ação e movimento
vai ser indicada por meio de verbos. É isso que eu vou fazer, então eu vou analisar aqui os verbos no texto. Como é que você sabe disso? Está escrito no texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática. Então, na narrativa vai haver ação, descrição estática, narração e movimento. Tá? E o movimento se dá pelos verbos de ação. Vamos analisar aqui os verbos. Certa vez minha mãe surrou-me, passado, acabado, pretérito perfeito. É uma ação que já aconteceu. Com a corda nosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Então são duas ações no passado que já acabaram. Moído, virado a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lãs vermelhos. Mostra aí uma ideia de uma análise. Esse passado aqui é um passado inacabado, é um pretérito imperfeito. Aí vá, são as duas principais desinências, pedacinho de palavra que determinam o pretérito perfeito. Então são duas ações, surrou e pintou, e tem uma análise aqui, distinguir. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados. E houve uma discussão. Deitaram, enrolaram, já acabou. Pretérito perfeito, é o passado acabado. Tá? Até porque quando você conta a história, isso é tipo da narrativa, você conta no passado, porque você conta o que já aconteceu. Então como você contar o que está acontecendo agora? É até possível, mas pouco provável. Contar o que vai acontecer é impossível. Só por ser uma mãe de nada, uma pessoa que vai fazer umas previsões. Minha avó nos visitava, que uma análise, uma análise na narrativa. O cara escreve a história fazendo uma análise do que aconteceu, da surra. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento. Pretérito perfeito. Procedimento da filha, e esta afligiu-se. Pretérito perfeito. Irritada, ferira-me à toa. Esse ferira chama pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu num passado distante. E pela lógica, primeiro a mãe bateu, depois o menino ficou pintado, tá? Com as costas, pintado de manchas de sangue lá. Foi enrolado, cuidado, discutiu, pororó, tá? Então, aqui eu tenho o terceiro tempo e modo verbal. Tempo verbal, né? Ferida é o pretérito mais que perfeito. Não guardei ódio, passado acabado. O culpado era o nó. Passado inacabado é uma análise. Existem 3 tempos verbais. O passado acabado, que indica o que aconteceu, tá? O fato apresentado. O pretérito perfeito. O passado inacabado, que é o primeiro fato que ocorreu no passado. O passado mais distante, tá? Que é a surra. Ferida-me à toa, na penúltima linha. E ainda eu tenho um pretérito imperfeito, que indica uma análise que o narrador faz quando conta a história. Olha que maravilha. Não é dar aula de verbo ou ter aula de verbo só decorando as desinências. É mostrar qual é a função aí de cada tempo e de cada modo verbal. A questão é linda. No texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, a progressão temática é indicada pela utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Primeiro houve a surra, depois o menino ficou detonado, trataram o menino, tá? E o menino fala, não era, a culpa foi do nó, tá? A avó ficou meio assim triste, zangou, tá? Brigou lá com a filha, etc. Sem dúvida é a letra B de bola. Muito boa a questão, muito absurdo, muito genial. Aspectos do verbo. Não é só ter aula de gramática, não é impossível haver aula desse jeito, eu acho que não existe não. A aula de gramática, um cidadão que fala, não sei o que, pretérito imperfeito, indica sem mostrar no texto a função, não tem condição não, pelo amor de Deus. Cá então, gramática, vamos para a última questão. Parece que é uma crônica que saiu na revista Piauí, A Favela e Sua Hora. Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os espíritos malévolos só viajam em linha reta. Em vilelas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. Qualidades sobrenaturais não são as únicas razões para considerarmos as favelas um modelo urbano viável, merecedor de investimentos infraestruturais em escala maciça. Lugares com conhecidos e sérios problemas, elas podem ser também a solução para uma série de desafios das cidades hoje. Contanto que não sejam encaradas com olhar pitoresco e preconceituoso. As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno e sua história se confunde com a formação do Brasil. Vejamos a questão.
Os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que contribuem para construir diferentes relações de sentido. No trecho em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. O conector, portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre em talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente. Elas podem ser também a solução para uma série de desafios das cidades hoje, contanto que não sejam encaradas com um olhar pitoresco ou preconceituoso. As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno. Obviamente é uma questão sobre conjunções, sobre o valor das conjunções ou dos articuladores. Portanto, é um conector, uma conjunção da ideia de conclusão. A ideia de conclusão aparece na letra E de escola. Afinal, portanto, tá? Por fim, sei lá, e vai. Marcamos sem dúvida a letra E. Talvez dúvida, assim como a comparação, também da ideia de inclusão e ou soma, né? Uma inclusão aqui. Esse contanto aqui dá uma ideia de condição. Tá? Essa ideia. Sem dúvida, marcamos a letra E de escola. Não é só colocar o menino para decorar, você não vai só decorar, não. Você tem que saber o uso aqui. Ele usa muito isso na redação, obviamente. Valor dos articuladores. Tá? Sem dúvida. O que você vai estudar? Prioridade aqui para valor dos articuladores. Você vai estudar as conjunções de orações coordenadas, as conjunções de orações subordinadas adverbiais. Só elas que caem. Aqui nos pronomes de retomada, os pessoais, caso reto e oblíquo, tá? Os pronomes demonstrativos você já viu que caem. Relativos também podem aparecer e um pouco de colocação pronominal. Tá? Teoria e muito exercício. Prioridade média para aspectos do verbo. Tá? Os modos verbais, indicativo, subjuntivo, imperativo, e os efeitos de sentido desses modos verbais. Obviamente, os tempos verbais simples. Não vai colocar locução verbal, não. No Enem, analisa-se uma forma verbal só, locução não aparece não. Tá? Então, os tempos verbais e os efeitos de sentido. Se você tiver tempo, menor prioridade para pontuação e produção de sentido. Contribuições lexicais, na verdade, sendo ultra honesto, tá? Estrangeirismo, tá? E ainda o processo de neologia, sendo ultra honesto. Aquele negócio de derivação, composição, sigla, nunca caiu. Só cai, com todo respeito. Neologismo e ainda estrangeirismo. São os processos de aumento do vocabulário. O processo chama-se contribuição lexical. Classes do nome, né? Apresentação do tema, manutenção e retomada temática, concordância verbal e nominal, bem menos, e paralelismo aí, bastante menos. Como é que você vai estudar? Muito no cursinho tradicional, trabalha-se, parece que existe uma aula agora só por semana, tá? Salinha de linguagens, eu acho que existe isso sim, tá? Existe no cursinho e na salinha. Curso online também existe, sala de estudo, você aluga, fica lá no cantinho estudando. Pelo amor de Deus, muito exercício. Resolva todas as provas anteriores, todas as aplicações, tá? E ainda estude nas apostilas dos cursinhos aí conceituados. Dá um like aí no vídeo, por favor, indique para o seu amigo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se puder, me siga lá no Instagram para mais dicas de linguagens e de redação. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.